pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós estamos continuando o nosso resumão sobre lodo ativado para que você, se você for tentar um concurso que caia isso, você conseguir acertar todas as questões. Então vamos lá. Quando a gente fala de lodo ativado, é importante a gente destacar que há duas formas de você fazer a aeração. A aeração do tipo convencional e há também a aeração do tipo prolongada. Saber a diferença entre esses dois tipos de aeração é extremamente importante se você quer passar em concurso público, porque isso cai demais. Então vamos lá. Quando você pensa em aeração convencional, a principal característica disso é o seguinte: parte da matéria orgânica é retirada antes do tanque de aeração. E como é que é feito isso? Por meio do decantador primário. Então, o que acontece? Nós vimos na aula passada que sempre vai existir quem? O decantador secundário. Agora, o decantador primário, não. O decantador primário, ele vai existir apenas no caso de aeração do tipo convencional. Por quê? Nesse caso, parte da matéria orgânica ela é retirada antes do tanque de aeração. E ele é tirado por meio do quê? Por meio do decantador primário. Então, aqui você já tem a diferença principal entre a aeração convencional e a aeração prolongada. A principal diferença é a presença do decantador primário. Então, o que acontece? Nesse tipo de aeração, você está tirando aqui, antes do tanque de aeração, parte do quê? Parte da matéria orgânica, parte também dos micro-organismos que poderiam ser utilizados para degradar o seu esgoto. Então, se você está tirando isso aqui antes do tanque de aeração, significa o seguinte: que apesar de você vai ter uma aeração mais rápida, vai ser um processo menos prolongado, quando você utiliza a aeração convencional, você vai precisar de uma etapa de estabilização do lodo, que vai ocorrer onde? Nos biogestores. Então aqui você já viu duas diferenças gigantescas para quem vai tentar concurso público, em relação da aeração convencional e a aeração prolongada. Enquanto a convencional, você tem um decantador primário, na prolongada você não tem. E aqui na convencional você vai precisar de uma etapa de estabilização de lodo. E onde vai acontecer essa estabilização? Nos biogestores. Vamos continuar. Quando é que vale a pena eu utilizar esse tipo de aeração? Quando eu tenho uma elevada carga de DBO. Quando eu tenho uma elevada carga de BDO, compensa eu fazer isso para que você tenha um ganho de tempo. Já que você vai ter muito esgoto, muito DBO para ser tratado nesse esgoto, às vezes, muito frequentemente, a aeração convencional ela é interessante para você. Por quê? Porque você vai reduzir o tempo que você vai perder nesse processo de tratamento. Então, apesar de, nesse caso, você precisar introduzir uma etapa de estabilização, mesmo assim, o ganho de tempo que você vai ter aqui na aeração, muito provavelmente vai fazer com que isso justifique a escolha por esse método. Então, aqui a gente tem um esqueminha que dá pra gente indicar claramente a diferença entre um método de tratamento e outro. O que nós temos aqui? Você tem aqui, você está fazendo aqui a captação do lodo. Você tem aqui uma grade, né? A gente sabe que existe a grade fina e a grade grosseira. Depois, esse lodo passa normalmente por um desarenador. Temos aqui um medidor de vazão. O decantador primário. Então, olha aqui, você viu falar decantador primário, você já sabe. Você tá falando de uma aeração prolongada? Claro que não. Por quê? Você só tem decantador primário na aeração do tipo convencional. E aqui você vai ter o tanque de aeração da mesma forma que acontece lá na aeração prolongada e aqui o decantador secundário. Sendo que
Qual que é a grande diferença do tratamento de lodo ativado para outros tratamentos? É o seguinte, aqui no decantador secundário você pega parte desse lodo e faz com que ele volte para o tanque de aeração, fazendo assim com que você aumente a quantidade de micro-organismos aqui e faça com que você melhore a eficiência desse tratamento de esgoto. E aqui nós temos o corpo receptor, onde ocorre a descarga desse esgoto já tratado. Perfeito? Perfeito. E agora nós temos aqui a aeração do tipo prolongada, que quando eu falei da aeração convencional, você já deu para você entender mais ou menos o que te esperava aqui. Nesse tipo de aeração, a biomassa do sistema ela vai permanecer mais tempo. E como você vai ter mais micro-organismos por metro quadrado, você vai ter uma menor disponibilidade de alimento para as bactérias. Como você vai ter muita bactéria por metro quadrado aqui, você vai ter menos disponibilidade de comida. Então, o que acontece? As bactérias, a biomassa, para sobreviver, elas passam a utilizar a matéria orgânica presente no esgoto para se alimentar. E quando ela faz isso, você melhora a eficiência do seu tratamento de esgoto. E a grande diferença dele é que, nesse caso, você não terá decantador primário. Falou de decantador primário, você está falando de aeração convencional. Falou que não tem decantador primário, você está falando de aeração prolongada. E nesse caso, como você vai ter uma biomassa permanecendo mais tempo nesse tanque, você vai ter uma maior quantidade de bactérias que irá estar consumindo a matéria orgânica desse esgoto. Você vai ter uma grande vantagem, que é o seguinte: você não tem a necessidade de estabilizar o lodo. Ou seja, você não precisa de biogestor. Então, qual que é as grandes diferenças, resumindo, em relação à aeração prolongada e convencional? Você aqui não tem decantador primário, não tem. Aqui você também não tem biogestor. E o lodo já está estabilizado. Então, aqui nós temos um esqueminha. Vocês percebem que a ilustração desse tipo de tratamento é muito parecido com a de aeração convencional. Você tem a grade, o desarenador, o medidor de vazão. Aqui nós temos o tanque de aeração. Aqui nós temos o decantador secundário. Quais são as principais diferenças? Você não vai ter aqui, olha, o decantador primário. Não será necessário um decantador primário. Mas, da mesma forma que acontece do outro, parte do lodo aqui do decantador secundário, ele volta para o tanque de aeração para aumentar a concentração de micro-organismos. E aumentando essa concentração de micro-organismos, o que você faz? Você aumenta a eficiência do seu tratamento de esgoto. Perfeito? Então era isso, pessoal. Basicamente, nessa aula eu consegui falar de forma rápida sobre os principais pontos de tratamento de esgoto por lodo ativado. Então, se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E na próxima aula eu posso trazer mais um exercício relacionado a esse tema para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!